Boa tarde a todas e todos que estão aí nesse evento da conformação, o primeiro evento, na verdade, do Comitê Felipe Aranha nas Ciências Sociais da UFPA. Queria primeiro, antes de tudo, pedir mil desculpas por não poder estar presente fisicamente aí. Eu tinha me comprometido aí, mas infelizmente surgiu um evento aí, um superveniente, acabou que eu não tive condições de estar aí nesse momento, mas já me coloco à disposição para que um outro evento a gente possa fazer presencialmente, para que a gente possa, de fato, dar a devida importância para o que está acontecendo, e queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu já participei de algumas reuniões em alguns lugares do nosso estado em que experiências semelhantes estão sendo feitas, mas é muito importante, eu reputo como muito importante a experiência que vocês estão tendo agora de conformação desse comitê de resistência. É um comitê que precisa se multiplicar dentro da UFPA, que precisa se multiplicar em Belém, no Pará e no Brasil. Então eu queria louvar a iniciativa que vocês tiveram de fazer esse evento e lamentar profundamente por não poder estar aí fisicamente. Eu, inclusive, tenho uma relação afetiva com o curso de Ciências Sociais da UFPA, porque quando eu entrei pela primeira vez na universidade, foi na UFPA e foi no curso de Ciências Sociais e ajudei a reconstruir o centro acadêmico, ainda no finalzinho da época da ditadura militar, no início da década de 80. Então tem uma relação muito afetiva com o curso. Depois acabei me formando em outra universidade, em outro curso, mas tenho uma relação muito afetiva com o curso de Ciências Sociais. Quais são os desafios que a gente tem agora diante da realidade? Acho que é importante a gente perceber que antes de começar a fazer o debate, nós precisamos fazer uma autocrítica. Eu, pelo menos, faço isso de maneira absolutamente tranquila. E acho que muita gente tem feito também essa mesma autocrítica. Nós não demos a devida importância para o fenômeno Bolsonaro. Há 6, 8, 10 meses atrás, um ano atrás, a gente não acreditava que nós estaríamos vivendo essa situação hoje de ter Bolsonaro eleito presidente da República. Muita gente diz que houve de fato essa percepção de que ele poderia vir a ser presidente, mas eu quero deixar muito claro, e faço isso de coração aberto, que eu realmente não tinha essa dimensão de que a gente poderia chegar nessa situação que está vivendo hoje. Então, a primeira coisa que eu particularmente gosto de fazer é uma autocrítica de não ter dado a devida importância para esse fenômeno que acabou se concretizando hoje com a eleição do Bolsonaro como presidente da República. Dito isso, a gente precisa também entender a realidade como uma totalidade. Eu acho que para quem faz ciências sociais ou para quem milita nessa área, é sempre importante a gente entender a realidade como um conjunto de fenômenos, E que o fundamental nesse processo é saber olhar como uma totalidade. Se você pensa um fenômeno da realidade, ou se você pensa outro fenômeno, e a partir de um ou de outro, você traça uma análise, uma caracterização e tira uma política, muito possivelmente você vai estar fazendo de uma maneira desequilibrada. Então é preciso olhar a realidade como totalidade. O que salta aos olhos no primeiro momento, quando a gente faz uma análise de conjuntura no Brasil hoje, é a vitória do Bolsonaro. Essa vitória é uma vitória expressiva, é bom que se diga, uma vitória que tem uma consolidação política, uma consolidação partidária. Se o partido dele ou ele próprio não era uma representação tradicional, orgânica ou clássica do que a gente chama de fascismo ou neofascismo, é importante reconhecer que existe um processo avançado de consolidação dele, do seu partido, do seu grupo, como um grupo neofascista, e muito possivelmente o fortalecimento do partido dele, que há 4 anos atrás elegeu apenas um deputado federal e hoje elegeu 52 deputados federais, é um processo que a gente precisa analisar do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político. Primeira coisa que a gente precisa entender, é uma vitória que não se expressa apenas por uma razão. Minha opinião é que tem várias razões, 55 milhões de votos não se expressam por uma razão. Teve o voto do antipetismo, teve o voto de quem acha que ele vai combater a corrupção, teve o voto do fascista, do homofóbico, do LGBTfóbico, do reacionário, do machista, do misógino, que saiu do armário. Esse grupo saiu do armário e hoje é uma coisa importante na realidade, que eu, não sei se aí tem gente que viveu o período final da ditadura militar, mas eu vivi em 1983, eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional aqui no Pará, na luta pela meia passagem e pelas diretas já. Fui a julgamento num tribunal militar, aqui na 8ª circunscrição militar, aqui na Governador Zé Malcher,
e sei o que é enfrentar a violência institucionalizada. Evidentemente eu não peguei os anos de chumbo da ditadura, mas houve evidentemente uma violência institucionalizada, orgânica, patrocinada pelo governo do Estado, pelo poder federal, pela União, pela ditadura. Isso ainda não se materializou hoje, é possível que venha a se materializar como uma violência institucional, está se desenhando para isso. Mas existe uma outra coisa que é muito perigosa, que eu particularmente não vivi, que é a violência difusa, que não é patrocinada pelo Estado, né? Pela União, pelo governo. Ela é uma violência difusa, ela pode vir do vizinho, ela pode vir do teu colega de trabalho, ela pode vir de um irmão, de uma irmã tua. Isso é uma questão que eu, particularmente para mim, nova, que não é nova na história do fascismo, mas eu não vivi isso, a gente precisa se preparar para enfrentar essa violência que está difundida e estimulada por ele no seio da sociedade, né? Uma violência que a gente precisa enfrentar, aprender a enfrentar, aprender a resistir. Eu acho que é importante também que a gente perceba que foi uma vitória importante, ele consolidou uma base partidária importante, possivelmente vai ser o maior partido, com uma readequação e reformulação no Congresso Nacional, mas do ponto de vista institucional, digamos assim, é preciso entender que tem uma frase que foi dita nas redes sociais que eu acho que é muito simbólica, que eu acho que é muito importante. Diz a frase, perder a eleição numa democracia é do jogo, mas perder a democracia numa eleição não dá. O que essa frase tem por trás? Acho que é uma coisa muito importante. Todo esse processo de chegada do Bolsonaro ao governo, ele se deu por dentro das instituições do que eu costumo chamar de regime democrático burguês. Se deu por dentro das eleições, por dentro do Congresso Nacional, por dentro do Senado, da Câmara dos Deputados. Então, ele não é um processo que solapou as instituições. Ele é um processo que se deu por dentro dessa esfera do que a gente chama de limites muito tênues de uma democracia que a gente construiu no país. Mas a própria assunção dele ao poder pode significar que essas instituições estejam em risco. É possível que ele entre em choque com o legislativo, é possível que ele entre em choque com o judiciário. Então isso é uma perspectiva que a gente não pode tirar. Mas, de qualquer maneira, ele também vai precisar implementar logo de imediato, quando chegar ao governo, a partir do ano que vem, algumas medidas simbólicas que recuperem, digamos assim, aquele discurso de ódio que ele criou durante toda a campanha. Então ele vai precisar dar um ataque ao MST ou ao MTST, ele vai precisar dar um ataque à comunidade LGBT, aos negros e negras, sobre a demarcação das terras indígenas, alguma coisa do ponto de vista simbólico, criminalizar, usar a lei antiterror para criminalizar os movimentos sociais, isso ele vai ter que fazer. Mas ele não vai ser dono do país. Eu acho que isso, já avançando no sentido de concluir, é uma coisa que a gente precisa entender. A resistência ao seu governo já começou antes mesmo desse governo. Vou dar um exemplo apenas. Ele tem apresentado várias propostas e recuado nessas propostas. Eu acho que tem uma parte de mise-en-scène, de encenação disso, mas tem uma parte também de incapacidade de compreender a realidade e lidar com as forças sociais que ele mesmo movimentou. Então, por exemplo, a fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente desagradou tanto os ambientalistas como os ruralistas, os sojeiros. Ele teve que voltar atrás. A extinção do Ministério do Trabalho, que parece não vai manter, afirmou, mas depois recuou. E se vocês perceberam, teve uma manifestação logo quando ele anunciou o final do Ministério do Trabalho. Os servidores deram um abraço simbólico no Ministério do Trabalho. Vocês acham que ali, naquele meio, não tinha ninguém que tinha votado no Bolsonaro? Muito possivelmente. Mas aquele é um exemplo concreto do que eu quero dizer. Ele vai ter que entrar em atrito, porque ele não é só homofóbico, machista, misógino, a favor do armamentismo. Ele vai ter que aplicar, de uma maneira mais dura ainda, os planos neoliberais. E ele vai enfrentar resistência. E essa resistência já começou. As pessoas estão começando a perceber que ele não é aquele arauto da luta contra a corrupção, porque se aliou a corruptos e está nomeando ministros corruptos. Então, esse é o pano de fundo. Eu acho que a gente precisa entender essa realidade como uma realidade complexa, totalizante, que existe um elemento muito preocupante, que a gente precisa debater, que a gente precisa conversar, que é justamente entender essa realidade, que para muitos é uma coisa nova, para mim também é uma coisa muito nova.
mas eu acho que ele vai enfrentar e já está enfrentando resistências importantes e tem muitos movimentos se organizando. O que vocês estão fazendo é um exemplo belíssimo, não é demagogia que eu estou falando. Eu estive em Castanhal também está se formando, estive em São Francisco, estive em Ituia, vou para Tracuateua hoje, essa é a função que eu vou fazer lá, para a gente tentar montar, dar uma forma orgânica para essa resistência. Então, para terminar, eu acho que tem duas tarefas para qualquer democrata no Brasil hoje. Primeiro é estimular a formação dessas frentes, desses fóruns, né, de resistência, de luta pela democracia. Isso é fundamental, mas a gente precisa dar uma unidade programática para isso. Não entendo aí como uma questão partidária, não estou falando de partido, eu estou falando qual é o programa que nos une, né, nesse aspecto. Então, para deixar claro, a gente precisa de uma coisa orgânica, de uma frente, de um fórum, ou de várias frentes e fórum, mas a gente precisa dar uma unidade política para isso. Isso precisa se conformar num programa, seja um programa mínimo de manutenção das liberdades ou de manutenção das políticas sociais que a gente a duras penas conquistou. Então, ela precisa combinar uma parte orgânica com uma parte política, com uma parte programática em relação a isso, né? E precisa se materializar em ações. A gente vai precisar construir unidade, respeitando as nossas diferenças políticas, né? Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade de construir uma unidade, respeitando as nossas diferenças políticas. Então, eu volto a dizer que o exemplo que vocês estão dando hoje é muito poderoso. Eu realmente lamento muito não poder estar aí, porque, de fato, eu acho que o que vocês estão fazendo é a tarefa mais importante hoje na conjuntura do nosso país, é formar frentes em defesa da democracia, na luta contra o fascismo e dar unidade programática e política para essas frentes e planejar ações unificadas com os diversos setores que hoje estão se enfrentando com esse cara e que no futuro vão se enfrentar também. Então, eu sou realista, mas sou otimista. Acho que a gente tem possibilidades de fazer uma resistência bonita, boa, orgânica, madura, unitária e o futuro vai dizer se a gente vai ter possibilidade de derrotar esse cara do ponto de vista prático, do ponto de vista nas urnas, mas enfim, é um enfrentamento que vai começar. Mas agradeço e parabenizo o evento que vocês estão fazendo e já me coloco à disposição para um outro momento a gente estar conversando novamente, tá bom? Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo evento.